Então vamos ver um pequeno histórico da genômica comparativa, né? Embora se tenha uma tendência em descrever o assunto de genômica comparativa como se fosse uma vertente de estudos derivado dos sequenciamentos genômicos completos, a comparação entre genomas já vinha sendo feita há muito tempo, antes mesmo que as técnicas mais modernas de sequenciamento do DNA permitissem aos pesquisadores conhecer o genoma completo dos organismos em pequena escala de tempo, dias ou mesmo horas. Um exemplo, então, seria essas análises de hibridização de DNA, que já seria uma ideia de análise de genômica comparativa. Outra análise seria as análises dos testes de paternidade, em que você compara o genoma da mãe, do filho e do pai para poder encontrar similaridades e diferenças também e descobrir quem é o pai da criança, na verdade, ou se o pai realmente é o pai. Então, o químico inglês Frederick Sung desenvolveu por volta de 1977 a primeira técnica de sequenciamento de moléculas de DNA, o chamado método de Des-Ox de sequenciamento. Isso permitiu que outros genes pudessem ser conhecidos e a comparação de sequências tornou-se algo naturalmente inevitável. Dessa forma, mesmo que não houvesse conhecimento acerca de todas as sequências de genoma dos organismos a serem comparados, pelo menos a sequência de genes específicos podia ser estudada. A análise de genômica completa veio a aparecer muito posteriormente, mesmo com a técnica de sangue e principalmente depois com o sequenciamento de nova geração que ganhou notoriedade. Essa análise de genes específicos consequentemente levaria a um conhecimento acerca das modificações estruturais de tais proteínas, que poderiam ou não acarretar decorrente da degeneração do código genético e modificações fisiológicas nos processos aos quais estavam relacionadas. Então ali a gente já começou a ter um vislumbre do que poderia ser feito utilizando o genoma inteiro para análise de genômica comparativa. Tomemos como exemplo a sequência das cadeias polipeptídicas que compõem a insulina cadeias A e B, uma das proteínas mais bem estudadas e conhecidas. Embora nem todos os genomas das espécies retratadas na figura estejam finalizados, o estudo individualizado dos genes que codificam para tais subunidades permite nos fazer uma comparação ao nível de sequência de aminoácidos. Mostrando aqui, por exemplo, então, que a insulina da galinha, do alligator e da tartaruga são mais próximos entre si do que da piton, do polypterus, do salmão e do xenopus. Então, a gente consegue visualizar isso através de quão similares são essas sequências ou quão diferentes. Por exemplo, olhando aqui a sequência HNT, AA, S, etc., se comparar essas sequências com as dos outros animais, a gente percebe que tem uma grande diferença e com isso eles são menos similares entre si. Uma vez que o sequenciamento de diversos genomas esteja finalizado e que a grande maioria dos genes codificados por eles esteja predita, os pesquisadores então podem iniciar a genômica comparativa para estudar diversos níveis de informação. A genômica comparativa pode ser feita em nível de genes, igual a gente já viu aqui, a análise de, por exemplo, do gene da insulina. A gente pode fazer a análise desde o conteúdo nucleotídico até a sequência de aminoácidos também, como foi mostrado aqui, né? Então a gente pode ver a presença e a ausência de um gene no genoma, a gente pode ver transcritos de RNA, onde que a gente vai ver a expressão desses genes, né? Então a gente vai ver a expressão gênica para saber o quão expressos estão esses genes numa determinada condição. A nível de proteína também a gente vê quão traduzidas são essas proteínas, né, o nível de tradução delas, e a gente pode identificar elas no genoma, quais estão presentes e ausentes. Nas vias bioquímicas também a gente pode fazer análise de vias bioquímicas para ver quais vias estão completas ou incompletas, e existem outras análises ainda que podem ser feitas como metagenômica, por exemplo, entre outras. Então, a gente pode fazer diversos tipos de análise diferentes a partir dos dados de sequenciamento genômico, dependendo da estratégia que foi utilizada para esse sequenciamento e qual o objetivo que se tinha. Em nível genômico, as comparações foram inicialmente feitas em escala quantitativa, ou seja, os pesquisadores tentaram observar se os números de genes presentes entre os organismos poderiam estar relacionados à complexidade dos mesmos. Então, se a bactéria tem uma menor quantidade de genes, ela teria uma menor complexidade. E aí a gente fala de complexidade e não de adaptabilidade, né, de ser mais evoluído, porque não existe a ideia de evoluído aqui, porque dependendo de uma dada situação, a bactéria pode sobreviver melhor que o ser humano.
uma temperatura de 90 graus, 120 graus, tem bactérias que conseguem sobreviver a isso. E o ser humano não consegue. Então, não é ser mais ou menos evoluído, ser mais ou menos complexo. De fato, quando se descobriu que a mosca das frutas possui aproximadamente 18 mil genes, enquanto o ser humano possui cerca de 20 mil genes, isso foi tido como uma surpresa pelos cientistas, que esperavam explicar a complexidade do ser humano através da presença de um número significativamente maior de genes em nossa espécie. Isso quer dizer que o ser humano tem poucos genes a mais do que a mosca das frutas, mostrando então que não é a quantidade de genes que vai ditar a complexidade daquele organismo necessariamente. Embora fosse evidente que no início do projeto Genoma, meados de 95, estimava-se que o número de genes humanos codificadores de proteínas estaria em torno de 50 a 100 mil, devido ao número de proteínas que eram codificadas, uma superestimativa, né, na verdade, observou-se então que nós temos apenas 5 vezes mais genes do que uma bactéria de vida livre comum, que possui cerca de 5 mil genes, embora esse número possa variar de espécie para espécie. Tem bactérias que têm apenas 2 mil genes. Então, mas a pouca quantidade de genes no genoma foi uma surpresa a início, porque a gente não sabia, por exemplo, da presença de introns e exons, né, e que isso geraria mais de uma proteína a partir do mesmo gene. Outra questão era se o peso de DNA do núcleo de cada célula seria correspondente à complexidade dos organismos. Uma hipótese óbvia indicava que quanto mais DNA o organismo possui no núcleo, mais complexo ele deveria ser. O paradoxo do valor C, então, ao longo da abrangência do conhecimento nesta área, pôde-se descobrir em vários protozoários unicelulares, além de salamandras e outros organismos, que não eram considerados complexos, né, que possuem uma grande quantidade de DNA em seus núcleos celulares, contrastando, então, as correlações feitas anteriormente. Observe que na figura A destacam-se protozoários com grande amplitude de valor C, de 10 a menos 3 a 10 a terceira, em contraposição à amplitude de variação no valor C de mamíferos de 100 a 101. A gente descobre então que a quantidade de DNA também não teria nada a ver com a complexidade também. Então o paradoxo do valor de C foi então atualizado recentemente para a realização de contabilidade do número de genes e a complexidade do organismo, de forma que mais uma vez não se encontrou nenhuma relação direta entre esses fatores. E hoje acredita-se que novas camadas de informação se sobrepõem à quantidade de informação nos genomas dos seres biológicos para gerar complexidade. A verdade é que a gente tem vários reguladores de ação à distância que podem modificar a expressão de um gene. A gente tem modificações na proteína pós-transcrição, que então vão ser importantes também para poder gerar proteínas diferentes, e que por isso esses outros complementos é que vão gerar a complexidade do organismo. Então, por exemplo, aqui a gente vê nos eucariotos, né, que pensava ser mais complexo, já se observou um maior número e maior complexidade de introns, sequências repetitivas, elementos transponíveis, oriundos de transferência lateral, ou mesmo de microRNAs, além de formas sofisticadas dos mecanismos epigenéticos de metilação de citosinas, de modificações pós-traducionais em histonas. Hoje acredita-se que a complexidade foi produzida principalmente pela associação de todos esses fatores ao mesmo tempo. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso antes de pensar na complexidade. Não é apenas uma conta simples de qual a quantidade de DNA dentro da célula e a quantidade de genes nesse DNA. Então aqui a gente tem mais uma figura comparando o conjunto de moléculas produzido em uma célula. Então no genoma humano a gente tem aproximadamente 25 mil genes. Quando a gente vai para o Agrobacterium tumefaciens, a gente tem 5.500 genes, mostrando aí que são bem próximos. A planta Arabidopsis thaliana tem 27.500 genes, tem mais genes que o ser humano. O camundongo também, músculos, 35 mil genes. Então não tem como a gente ver a complexidade de um organismo através apenas do tamanho do genoma e a quantidade de genes. E por fim, então, dentro do genoma comparativo, nós podemos calcular, por exemplo, o número de genes por cromossomo entre diversas espécies, o número médio de exons ou introns de cada gene, a distribuição de nucleotídeos A, C, T ou G pelos genes, a utilização de códons preferenciais nos genes codificadores de proteínas, a utilização de pares de nucleotídeos ou de dinucleotídeos entre os genes, o compartilhamento de domínios funcionais de proteínas, a presença de promotores e o tipo de promotores que devem ser ativados para a expressão gênica e diversos outros fatores que podem ser descritos e comparados entre diferentes genomas. Tudo que você pode descrever num genoma e que você consiga comparar entre dois genomas diferentes
pode ser utilizado na genômica comparativa. Ok? A gente vai ficando por aqui e até a próxima, pessoal. You to remember a love so full it could send us always, and I want you to surrender.